Bem-vindo ao Mais CQ Investimento com Cláudio Queiroz. E aí, fundo imobiliário versus Selic? Você é uma dessas pessoas que faz esse tipo de comparação? E a poupança enrolando no meio? Vou te mostrar aqui algumas diferenças e o que você deve olhar, se existe efetivamente a comparação ou não. Mas antes de tudo, com esse aumento da Selic, você tirou algum fundo imobiliário da sua carteira? Ou aumentou a sua exposição com base na Selic? Me fala aí. E fica comigo aqui, se você ainda não me acompanha no Instagram, vou sortear mais um livrinho aqui para você. No final vou te falar como participar. Vem! Bom, então comentei inclusive de poupança, né? Infelizmente hoje nós temos ainda 1,016 bilhões de dinheiro parado na poupança, perdendo. Então vamos falar da poupança, né? Qual que é a regra da poupança? TR, primeiro, é a taxa referencial que ela está zerada desde 2017. Se a Selic tivesse menor que 8,5%, a poupança estaria remunerando 70% da Selic. Como ela está maior, de 8,5%, ela está remunerando 0,5% ao mês. O que é 0,5% ao mês? Equivale a 6,16% ao ano. Então, guarda esse percentual para você. Infelizmente, hoje nós temos 1,016 bilhões na poupança. Olha o tanto de dinheiro ou volume, não sei quantas pessoas estão aí no meio, que estão perdendo dinheiro que se tivesse deixando pelo menos só num Tesouro Selic, por exemplo. Você está ganhando chumbado, estático, 0,5% só, que é 6,16%. Então, e aí por que eu falo que estão perdendo? Vamos começar a entrar agora nesse FII aí, o que está acontecendo nos fundos imobiliários. Então, devemos lembrar hoje que é o seguinte, que a Selic ela está 10,75. Então, se olhar o gráfico, ela está numa subida, né, de 10,75. Muito provavelmente na próxima reunião nós teremos mais um aumento de 1%, então ela vai para 11,75. Mas o que vocês têm que ver é o seguinte, não adianta comparar, tem que comparar banana com banana. Muitos comparam, o fundo imobiliário está dando tanto e a Selic está dando X. Não é isso, são duas coisas completamente diferentes. Você pode pegar a Selic como o que o mercado faz, é uma taxa referencial, base. Bom, se a minha carteira toda estiver rodando tantos por cento da Selic, ele está assim. Então essa aqui é uma taxa referencial. Tanto é que se eu fizer assim, só uma matemática para vocês, a Selic está 10,75, beleza? Eu vou tirar, inclusive, o imposto de renda dela de 15%, que aquele é o maior tempo que você deixa. Ficaria uma Selic de 9,1375. Com o IPCA dos últimos 12 meses de 10,06, olha o gráfico, você teria um juros real de 0,8381. Negativo. Então, estaria perdendo dinheiro também na talagada. Não é porque está assim. Então, a Selic a patamares de 2%, você coloca lá 10,75 mais 1%, provavelmente na próxima reunião ela vai para 11,75. Se nós tirarmos o imposto de renda de 15%, que você deixa a mais longo prazo, 9,98. Então, você está falando que se a sua base para você ver como é que está a sua carteira como um todo é 9,98. Com uma remuneração dessa, você não precisa ter pressa para fazer as alocações. Seja comprando em FIIs, fazendo alocação em ações, comprando debêntures, um CRI, um CRA, comprando ações lá fora. Você não precisa ter esse surto, porque hoje nós estamos voltando uma remuneração forte. Aquele que você deita no travesseiro, não precisa fazer muito esforço, você começa a ganhar bastante. Só que com uma inflação alta por um período, você ainda tem que ficar de olho aberto. Quando a inflação encolher, se isso ficar em 2 dígitos, você tem a possibilidade de esquecer e dormir. Por enquanto não dá para fazer isso. Mas com o caixa sendo remunerado a esses patamares, é uma taxa atrativa para você fazer os aportes graduais. Então fundos imobiliários é para você fazer aportes graduais. Como qualquer outra, o balanceamento da sua carteira também.
A Selic, então, o que acontece nesses patamares? Você tem tempo para poder analisar efetivamente o ativo. Então estamos falando de fundo imobiliário aqui e a taxa referencial, que seria a Selic, você tem mais tempo de ver aqui, estudar esse fundo imobiliário e não só olhar o yield dele. Lembre-se que você olha para o ativo e você deve focar não somente no yield que ele está te apresentando, porque você tem como estudar o yield, o que aconteceu naquele período. Se ele vendeu um ativo, se ele estava acumulando, resolveu pagar, se ele teve retenção. Então você consegue visualizar o relatório deste fundo, os ativos desse fundo, para você não ter nenhum tipo de surpresa. Porque você pode ter uma surpresa com inadimplência física, com inadimplência financeira, ele vendeu um imóvel e distribuiu um pouco mais, ou de repente aumentou a inadimplência. Se aquele ativo é de boa qualidade e ele vendeu e você não gostou, você tem comissão, você tem condições de sair. Então, tudo isso que você precisa ter visto. Então se você olhar como essa base, tá bom, eu quero ganhar 1% por mês, é diferente. Então você não pode falar, Selic está tanto. Não, eu quero ganhar 1% por mês. Tá bom, aí nós conseguimos fazer um objetivo para traçar 1% ao mês. Então, fundos imobiliários hoje têm em torno de mais ou menos 1,5 milhão de pessoas, investidores, versus uma renda fixa. Muito bem, então eu vou olhar os dois parâmetros, qual é o meu risco maior, o que eu posso, qual é a minha estratégia dos fundos imobiliários, porque é renda, esse aqui, minha renda fixa é trabalhado de uma outra maneira. Então, para você comparar esses rendimentos, é difícil. Você pega o rendimento nominal, é uma taxa Selic, versus um fundo imobiliário que é errado. Então, já mostrei lá para vocês. Tira imposto de renda, são focos diferentes. A taxa Selic é uma taxa referencial do mercado todo, que nesse caso as coisas são completamente diferentes. É banana e maçã. Se você olhar só a Selic, ela é uma referência. Então, ela não serve de comparação para um fundo imobiliário que é uma renda variável. Ele tem um outro foco, ele tem um foco de gerar renda na sua maioria. E o que aconteceu com o aumento da Selic e com a relação dos fundos imobiliários? Tem um momento de oportunidade para você. Então, por exemplo, tem fundos de tijolos que estão sendo completamente descontados. Tem um monte que está sendo descontados aí. E os papéis nem tantos, porque os papéis estão remunerando melhor. Por quê? Os papéis sempre estão atrelados ao IPCA e à Selic. Então, você consegue, inclusive, se proteger e surfar na onda. Eu já tenho vídeos meus falando aqui como você surfa com fundos imobiliários atrelados ao IPCA e à Selic. Então, se a Selic vai continuar subindo, como já falei para você, a próxima ela vai continuar subindo, então você tem uma oportunidade de decisão ainda para você, inclusive, diversificar melhor a sua carteira. Fundos imobiliários, ações, debêntures, CRIs, CRAs, criptomoedas. Então, tudo isso você consegue agora com uma taxa um pouco melhor. Você consegue ter mais tranquilidade. Eu tenho uma playlist, inclusive, falando de fundos imobiliários, de muitos vídeos, onde eu abro o indexador para vocês. E os indexadores têm que ficar atento. Que os indexadores? Tem aqueles que estão atrelados só IPCA, IPCA mais uma taxa real, Selic, IGPM. Mas você tem que tomar cuidado. Por quê? Vou dar um exemplo aqui. Vamos pegar lá o FII do SAD11. O SAD11 ele tem um percentual altíssimo, ele está muito atrelado em CDI. Quase que a carteira dele inteira, 94% da carteira dele, pela última vez que eu vi, estava atrelado no CDI. Mas ele tem uma taxa média de remuneração baixa do CDI. CDI mais 1,19. Nós temos outros fundos muito melhores que a carteira dele está menor pendurada no CDI, mas em contrapartida a taxa média dele, que é o CDI mais alguma coisa, está muito maior. Então você consegue inclusive ganhar do CDI, se você for ver, através desses fundos. E é isso que você tem que ficar atento, ficar ligado. Como você vê isso? Quais alguns pontos de referência? Você pode pegar um jornal velho, só para você bater o olho como é que faz. Você pega lá o boletim mensal dos fundos imobiliários.
Se você não conhece, eu vou deixar o link aqui na tela, que você entra, é um relatório que a B3 mostra, ele vem mostrando os top 10 fundos que foram comercializados em volume médio diário, os top 10 dos últimos 12 meses em volume médio, os tops da rentabilidade. Então ele vem mostrando assim muito rico para que você comece a olhar esse relatório e pode tomar algumas decisões de pesquisa para você tocar. Então esse é importante. Onde um outro lugar que você pode ver? Começar a fazer filtros. Tem vários sites. Eu vou mostrar os 3 mais confiáveis que eu acabo utilizando. Entra no Status Investor, ele tem bons filtros. No Fundo Explorers, excelentes rankings. Na Suno, ele consegue visualizar isso também. Então você consegue matar todo o seu problema olhando para esses caras. E esses caras ele já deixam os relatórios dos fundos lá no rodapé, que você entra lá, vê o último relatório gerencial do fundo, você abre o fundo e bate um olho. E o que você tem que olhar neste momento? Liquidez, em um momento de crise, ele se diferencia, tá? Então você precisa olhar também, se você for cair num papel, ver se de repente os papéis é um high grade ou um high yield, qual é o tamanho do patrimônio líquido dele, se preocupar com a vacância, o preço dividido pelo valor patrimonial da ação, que é aquele lá que se fica próximo a 1 se está caro ou barato. E mais do que nunca, como você tem tempo, Selic nessas alturas, preço importa. Então se você olhar dividendos, ele tem que olhar junto preço. Já tem vídeo meu no canal falando que preço importa e por que ele importa. Ele interfere diretamente nos dividendos. Os dois têm que andar junto para você. Ativos de boa qualidade. Então, os fundos imobiliários e Selic, eles não são comparáveis. Mas essa aqui é uma taxa que o mercado todo olha, que você também tem que olhar. Como é que você está andando? Qual é o seu benchmark disso aqui? Ah, meu benchmark é trabalhar 100% da Selic. Tá bom, então 100% da Selic, eu vou montar a minha carteira diversificada para estar atuando nisso. Não olhe só seco isso, senão você vai estar perdendo dinheiro. E lembre-se agora, você tem tempo com essa remuneração, você tem tempo. Guarde, deixa o caixa, proteja o seu patrimônio. Esta é a parte principal. Beleza? E para você que ficou comigo até agora, ó, vamos sortear isso aqui, ó. Pai rico, pai pobre. Escreve para mim aí, ó, #MaisCQ, pai rico, pai pobre, que você vai estar participando aqui do sorteio. E se não é inscrito ainda, se inscreva no meu canal aqui e lá no Instagram também, que eu vou começar a fazer sorteio também lá. Fica aí comigo. MaisCQ Investimento. Forte abraço.